Ok, continuando. Gente, eu estou ouvindo algum barulhozinho. Por gentileza, desligue o áudio de vocês, quem estiver com ele ligado. Tá bem? Então vamos lá. Liga o teu. Liga. Então vamos lá. Gente, nós estávamos falando sobre que essas ondulações, essas diferenças que nós vimos na nossa superfície terrestre, é justamente o relevo. Tá bem? Então a gente presencia, por exemplo, planície, serras, morros, montanhas. Então isso são as formas de relevo. Tá bem? Ou seja, essas formas que a gente visualiza na superfície terrestre são exatamente as formas de relevo existentes na superfície terrestre, tá bem? Eu trouxe aqui também que a produção do espaço geográfico pela sociedade pode ser facilitada ou dificultada pelo relevo. Então, veja só, o relevo ele pode facilitar ou ele pode dificultar alguma atividade econômica ou até mesmo o surgimento, por exemplo, de alguma cidade. Por exemplo, dificilmente você vai ver uma cidade ela surgindo em uma encosta de uma serra. Ou seja, você vai perceber que as cidades ali elas vão surgir principalmente nas áreas mais planas. Depois, quando elas vão crescendo, aí sim, elas acabam ocupando ali a parte mais alta. Mas o início ali geralmente é onde é na parte mais plana. Por exemplo, a margem de um rio, a margem de uma BR. Tá bem? Então, o início ali ela vai ser onde? Vai ser em uma parte mais plana, porque a parte ali de maior altura, ela vai o quê? Você vai ter uma certa dificuldade ali para ocupar aquele espaço, tá bem? A mesma forma, por exemplo, na prática de agricultura. Você vai plantar o milho, o feijão ou outra coisa, em onde? Em uma região, em uma área plana. Você não vai plantar, por exemplo, em uma serra. Né? Dificilmente você vai colocar lá seu roçado em uma serra. Tá bem? Seguindo adiante, eu trouxe aqui que podemos perceber como o relevo terrestre influencia a produção do espaço geográfico. Se pensarmos em como é difícil abrir ruas ou construir casas e edifícios em terrenos muito irregulares, aquilo que eu acabei de explicar para vocês. Quando a cidade ela começa a surgir numa área mais plana, vai facilitar o quê? Vai facilitar a construção de ruas, a construção de avenidas, a construção de casas, de edifícios, tá bem? Agora, se você for fazer isso tudo, por exemplo, em uma serra, aí tudo fica mais difícil, tudo fica o quê? Fica mais caro, tá bem? Por exemplo, aqui, ó, essa atividade econômica aqui nessa serra, tá bem? Você percebe aí que o pessoal aí está plantando, né? Você percebe que é uma serra, mas aí o pessoal está plantando. Mas eles estão plantando aí a partir de quê? A partir de uma técnica adotada. E essa técnica aí ela é chamada de terraceamento, ou seja, ela é criada esses terraços como fossem degraus na serra, aí a partir da construção desses degraus, aí sim você pode plantar ali, depende do local, você pode plantar milho, feijão, arroz, batata, depende do que você quiser plantar, tá bem? Mas pode ter certeza, para esse produtor plantar em uma área de serra, ele teve que gastar muito mais na sua produção, porque primeiro ele teve que construir todos esses terraços aí, esses degraus, para poder depois realizar a plantação. Essa outra imagem aqui, ó, o que é que a gente percebe aqui? A gente percebe uma rodovia, não é isso? Construída aqui, ó. E percebe que na área mais baixa aqui, ó, teve que construir o quê? Teve que construir alguns pilares, para quê? Para segurar a base aqui dessa rodovia. Então, imagine, se fosse uma área plana, não tinha a necessidade dessas pilastras aí, não é isso? Então, pode ter certeza, consequência da existência dessas ondulações que existem na superfície terrestre, na construção, por exemplo, de rodovias, se gasta muito mais. Se fosse uma região plana, se gastaria muito menos, tá bem? Então, o relevo, ele tanto pode facilitar a ocupação das pessoas, como ele também pode dificultar. Tranquilo? Gente, alguma dúvida até aqui? Sim? Não? Podemos seguir em frente? Professor, Sim? eu não entendi quando você explicou essa segunda imagem. A segunda imagem, é isso?
Então, vamos lá, deixa eu explicar novamente. É. Veja só, a gente viu que o relevo nada mais é do que essas formas que a gente identifica na superfície terrestre. Planícies, serra, montanhas, isso são formas de relevo. E a gente viu também que o relevo, ele tanto pode facilitar a ocupação humana, a construção de estradas, de rodovias, de casas, de prédio, como o relevo ele também pode dificultar. Nesse caso aqui, da segunda imagem, a gente percebe que o relevo aqui, ó, essa serra aqui, ela dificultou a construção dessa rodovia. Professor, por que você disse que dificultou? Porque pode ter certeza que na construção dessa rodovia se gastou bem mais, tendo em vista que teve que construir, por exemplo, aqui, ó, essas pilastras aqui embaixo, para segurar essa rodovia aqui em cima. Ou seja, se fosse em uma área plana, pode ter certeza que a construção teria sido mais rápido, o custo da obra também teria sido menor, tá bem? Então, mais uma vez, as formas de relevo, elas tanto vão facilitar, como vão dificultar a ocupação e a construção de algo que o ser humano queira realizar, tá bem? Mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Ok, podemos seguir adiante, não é isso? Então, vamos lá. Gente, por favor, qualquer dúvida, só perguntar, tá bem? Então, vamos lá. Quando nós falamos sobre as formas de relevo emerso, ou seja, acima do nível do mar, nós estamos falando ali sobre as formas de relevo presentes aqui na nossa superfície. Por exemplo, as montanhas, os planaltos, as depressões e as planícies. Vamos entender cada uma dessas formas agora. Então, veja só. Quando nós falamos sobre as montanhas, vejam só. As montanhas, como eu trouxe aqui, ó, deixa eu afastar aqui a câmera. As montanhas são terrenos com elevado nível de declividade, acima de 300 metros, em relação à base. Ou seja, se você chegar você tem uma serra gigante, aí você chega no pé dessa serra ali, na base dela, e de repente, sei lá, com algum material, você vai medir a altura e você percebe que ela tem mais de 300 metros de altura. Então, você pode considerar como ela sendo o quê? Como ela sendo uma montanha, tá bem? Ou seja, um conjunto de montanhas, ela é denominada também de cadeias de montanha ou de cordilheira. Por exemplo, a cordilheira dos Andes, né, que nós vimos que ela é ocasionada por choque de placa, a cordilheira do Himalaia, as montanhas rochosas lá nos Estados Unidos. Então, preste atenção, as montanhas, elas tanto podem ser chamadas de cadeias de montanhas, como elas também podem ser chamadas de cordilheiras, tá bem? Por exemplo, cadê? Eu não trouxe a imagem dessa. Por exemplo, eu trouxe aqui, ó. A ocupação do espaço nesse tipo de relevo é dificultada. Altitudes elevadas. Apesar do difícil acesso, existem áreas montanhosas ocupadas. Exemplo, a Cordilheira dos Andes, no Peru, na Bolívia, Argentina e Chile. Então, veja só. Deixa eu ver aqui se eu trouxe mais alguma imagem. Acho que não. Então, veja só. A gente viu que o relevo ele dificulta a ocupação e a realização de alguma atividade dos seres humanos, não é isso? Mas, lá na Cordilheira dos Andes, também lá próximo em uma certa altura, existem algumas atividades, como o texto diz, existem algumas atividades realizadas pelos seres humanos, também, por exemplo, no Peru, na Bolívia, na Argentina, também. Agora, pode ter certeza, essas atividades, elas são realizadas lá, mas pode ter certeza que elas deram o quê? Deram muito mais trabalho. Se elas fossem realizadas, por exemplo, em uma área plana, elas dariam o quê? Elas dariam menos trabalho, tá bem? Alguém perguntou alguma coisa? Foi, Lara?
Pela voz, eu acho que foi Lara, perguntou alguma coisa, só cortou tudo. Lara, eu não consegui compreender. Tá bom, vamos ver se ela... De repente ela pode Gente, estar... foi só pra mim que parou, foi? Acho Bom, que eu foi, acho- Lara. Foi, Lara, porque eu tô conseguindo ver e ouvir o professor normalmente. Eu também. O meu não parou, Ok. não. Pra mim tá normal. Ok, vamos lá. Também. Gente, deve ser algum problema na internet de algum aluno. Gente, vamos seguir adiante. Nessas áreas, Tá a travando. prática de atividade econômica, como, por exemplo, a agricultura, ela é possibilitada. Vocês não. Gente, quem não está conseguindo ouvir, tenta ou mexe no Tá microfone, travando, professor. Tô dando pra escutar. ou tenta sair e voltar para ver se melhora. Eu vou sair, vão entrar, tá, professor? Tá bem? Gente, só lembrando que daqui a 2 minutinhos nós vamos estar encerrando essa segunda aula aqui, tá bem? Então, de repente, se alguém tentar voltar e não conseguir, é porque a aula já foi encerrada, tá bem? Aí a gente vai voltar lá no terceiro momento. Deixa eu só terminar aqui, tá bem? Professor, não dá para escutar. Deixa eu Cadê o voltar. professor? Ah, tá certo. Tu continua aqui. Pessoal, Voltei. gente, todo mundo que está sem me ouvir, não, né? Eu acho que a maioria está me ouvindo, é isso? Não, eu tô lhe ouvindo, professor. Normal. Ok. Não. Gente, vamos fazer o seguinte. Ok, Lucas. Eu Vamos acho fa- que deve vamos- ser a internet de algumas pessoas, professor, porque Isso, até quando isso. elas Professor, não estão tá dando para falando, escutar. o som tá cortando. Exatamente. Ô, Vejam só. professor, o Gente, nome no chat. não, gente, o nome vai ser colocado só lá no terceiro momento, lá, tá bem? Pessoal, preste atenção. Professor, não dá para escutar de jeito nenhum. Tá travando. Gente, vejam só. Se travar para todo mundo, Professor, se travar para todo mundo ao mesmo tempo, o problema é com a minha professor, internet. não tá dando para Agora, escutar, se não. estiver travando para uns e para outros não, Professor, já travando. aí vai ser, o problema deve ser na conexão de cada um de vocês. Agora, A gente eu acho que a internet tá travando. Gente, só um minutinho. Pra mim não tá travando. Deixa o professor falar. Pessoal, só um Ei, minuto. faz silêncio, por favor. Veja só, a gente vai encerrar agora a aula, tá bem? Não tá gravando nada, ninguém. E a gente vai retornar às 9h40, tá bem? Vocês vão lá, clicam no mesmo link, que a gente consegue retornar lá às 9h40. Tá bem, gente? Até daqui a pouco.